Olá, eu sou o Igor. Eu sou o Nuno, somos da assessoria VIC-CC, assessoria de ciclismo, e hoje vamos falar um pouco sobre recomendações de recuperação. Um dos principais erros dos ciclistas é não dar importância à recuperação. E nós sabemos que a recuperação é vital em um programa de treinamento e é na recuperação que a pessoa melhora, que o ciclista fica mais condicionado. Eu vou até contar uma história aqui bem básica, né? Bem básica e bem simples, assim. Eu, quando fui ciclista profissional, eu disputava algumas voltas. Voltas são corridas em dias seguidos. Então, ontem foi 150 quilômetros, amanhã 140, depois de amanhã 100, e aí por aí vai. E nos primeiros, era uma corrida por etapas de 6 dias. Nos primeiros 3 dias eu sofri, mas sofri demais. O que eu estava errando? Eu ficava me questionando isso. Primeiro ponto foi a questão da alimentação. A alimentação minha não foi a correta. A gente ficava em um hotel e esse hotel tinha lá alimentação, só que você comia o que você quisesse. E eu errava muito nessa questão da alimentação nesses primeiros 3 dias. Errava muito na questão da recuperação. Terminava a corrida ali, já ia direto para o hotel, ia fazer minhas coisas e não pensava e parava, pensava no que eu poderia fazer para otimizar a minha recuperação para estar com as pernas mais frescas para o dia seguinte. Obviamente eu estaria desgastado, mas quanto menos desgaste você tiver, todo mundo vai estar desgastado, né? Todos os atletas. Quanto menor o seu desgaste, melhor o seu condicionamento, o seu desempenho, né? Naquela competição. E nos 3 dias, e aí fui conversando internamente comigo mesmo, e aí o nosso manager, nosso treinador, o nosso diretor, ele chegou pra gente numa conversa e eu perguntei, poxa, o que eu posso melhorar e tal? Ele falou, igual, eu tento otimizar assim, assim, tenta fazer, deu recomendações para que eu pudesse executar. Eu não tinha essa noção ainda na época. E aí eu executei, fiz essas recomendações, essas que o Nuno vai elencar agora, e, cara, os últimos 3 dias de competição foram totalmente diferentes. Eu consegui render muito mais, consegui estar na frente do pelotão, não brigar por etapa diretamente, porque eu era muito novo, mas já estar na frente e andar com os melhores, isso faz total diferença. E aqui vão as recomendações. Ó, o Igor até começou a falar nessa historinha que eu contou sobre dois pontos que ele acha que errou, a recuperação e a alimentação. E olha que interessante, esses dois pontos eles já estão associados ao que a gente chama de recuperação. Porque quando a gente fala de alimentação, ela é fundamental tanto para você competir bem naquele momento, mas também para recuperar para um próximo dia. Então, a recuperação começa, por exemplo, um ponto importante é uma boa alimentação. E quando nós falamos em boa alimentação, a gente está falando de um aporte adequado de carboidratos antes, durante e pensando principalmente na recuperação após o treinamento. Além do carboidrato, para recuperar o glicogênio que foi gasto durante a prova ou o treino, nós temos também a proteína, que é uma molécula associada à estrutura e vai reparar lesões estruturais que aconteceram durante o treino. Então, observem a importância da alimentação, pensando em carboidrato e proteína, para se recuperar bem para o próximo dia. Ainda dentro da alimentação, a gente tem a hidratação. Então, a hidratação, ainda mais quando as provas são feitas em calor, ela desgasta muito o atleta. Ou melhor, a falta de água, a falta de hidratação desgasta muito o atleta. Então, um plano de hidratação bem elaborado, e nós não estamos falando apenas de água, uma substância para repor os sais que foram perdidos, os eletrolíticos, né? Então, isso é fundamental para a recuperação. Então, começamos por aí. Eu quero recuperar bem, eu tenho que me alimentar bem, ter um bom plano de hidratação. Aí, claro, nós temos depois outros pontos que nós podemos fazer e são importantes. Se a gente está em competição, a recuperação termina logo após a prova. Rodar um pouquinho mais bem leve, ou após um treino que a gente está fazendo, rodar, fazer um retorno à calma bem leve, isso vai ajudar na recuperação. Até trazendo um paralelo com o futebol, porque muita gente conhece o futebol, quantas vezes a gente não vê os atletas acabando o jogo, sabendo que tem um jogo importante daí a 2, 3 dias, e ficarem no campo fazendo um pequeno treino? Isso no ciclismo também é possível. Você acabou a etapa e rodar um pouco mais no rolo. Não sei se o Igor até chegou a fazer E é isso. interessante, 3 denominações que eu utilizei lá e que seriam elencadas aqui pelo Nuno, mas que eu já adianto, seria essa recuperação ativa. Eu terminava a etapa, seja ali no final da terceira etapa,
e ali rodava mais 10, 15 Perfeito. quilômetros. E aí, poxa, a etapa já tem 150 e você vai rodar mais. Mas esse desgaste é um desgaste que, pelo contrário, ele recupera. Então, super benéfico se você souber encaixar e souber imprimir a intensidade correta. No pós ali, tomava um banho e tal, e descansava minha mente. Utilizava muito da música, botava ali o Spotify, colocava uma música bacana ali e ficava descansando. E ao mesmo tempo eu comecei isso aí é um investimento, né? Lá a organização oferecia, que era aquelas botas de compressão. Então eu ficava ouvindo minha música ali 1 hora na bota de compressão e não estava zerado para o dia seguinte, mas estava menos pior. Não, perfeito. E olha que interessante. Ó, olha a gente fazendo um plano dentro de um espaço temporal. A gente tem a questão da recuperação ativa, de rodar um pouquinho depois no rolo. Claro, depois o ciclista vai sair disso aí e começam outros tipos de recuperação. A bota de compressão, ou roupas, não bota exatamente, mas roupas de compressão. Nós temos também a simples forma de elevar as pernas para o alto. Isso é interessante por um tempo, 10 minutos, 20 minutos, volta, faz de novo. Então isso é interessante também. E também a massagem. Claro que existe nível de ciclismo que é pro, a gente passando nas melhores equipes no Pro Tour, a gente está falando que eles têm as pessoas que no final das etapas logo fazem massagem. Então, mais um aspecto. A nível mais amador, a gente pode ter alguém, às vezes hoje em dia existem locais que terminou as competições ou as etapas e tem gente fazendo massagem ali, e isso é interessante também como recuperação. Então, observe, fiz a recuperação ativa, passei por um outro tipo de recuperação, onde uso massagens, roupas de compressão, elevar as pernas, e aí eu já estou melhorando. O Igor elegou muito bem a questão mental. Ouvir música, aí vai depender de pessoa para pessoa. Ouvir música, ler um livro, se concentrar em uma televisão ou celular, vendo algum vídeo. Então, isso vai muito da parte pessoal, mas é importante, estratégia mental. E aí nós estamos trazendo toda essa recuperação. Uma questão muito interessante que é levantada pelos nossos assessorados são quantos dias de recuperação devo fazer no meu programa, na minha estrutura de treino. E aí você tem que diferenciar recuperação de dias off, né? Nos dias que você não pedala. É perfeito, porque a gente está falando agora numa estrutura de treinos e muitas vezes, ou melhor, quando a gente está tendo uma estrutura de treinos onde o treino é intenso, o momento do treino é intenso, é normal que após uma sessão de treinamento intensa, vamos lá colocar no outro dia, seja um dia de recuperação. E quando se fala em dia de recuperação, não necessariamente é um dia off. Pode ser? Pode. O treino off é interessante principalmente para descansar a mente. Mas quando nós falamos em treino de recuperação, é um treino leve. E esse treino leve vai ajudar a recuperar aquilo que a pessoa fez no dia anterior. E é esse momento que a gente chama de momento de recuperação, um momento regenerativo. O que isso quer dizer? O indivíduo está regenerando massa muscular, a parte cardiovascular, está regenerando glicogênio. Então, tudo isso está super compensando, fazendo com que a pessoa melhore. Então, quando a gente ouve treino de recuperação, esse treino de recuperação não é um dia off. Dia off, mente zero, tudo zero, a pessoa está se beneficiando se isso foi programado, mas quando a gente fala em treino de recuperação, é um treino leve que o movimento permite um aumento dessa regeneração, uma forma mais rápida. E lembrar que o treino de recuperação ele faz parte do seu treinamento, tá? Então você tente fazendo de forma, executando, né, esse treino de recuperação. E ele pode fazer e vai fazer toda a diferença aí no seu cronograma de pedal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe com seus grupos de pedal. E vamos colocar em prática, né, todas essas dicas aí e veja os outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Não negligencie a sua recuperação, ela é fundamental no seu treino, tá? Um abraço para vocês.